Fala, gente. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre reabsorção, que é o próximo processo na formação da urina, ok? Então, a reabsorção é basicamente o retorno de substâncias do lúmen para o sangue. Então, pega uma substância que está lá dentro do néfron, está lá dentro do lúmen do néfron, puxo ela de volta para o sangue. Geralmente porque o corpo ele precisa daquela substância. Ela passou na filtração, lembra que a filtração é pouco seletiva, e aí eu puxo essa substância de volta porque eu ainda tenho utilidade para ela no nosso organismo. Então ela é altamente seletiva. Por que ela é altamente seletiva? Porque eu escolho perfeitamente qual é a substância que eu quero reabsorver, qual é a substância que eu não quero reabsorver, ok? Então, por ser altamente seletiva, ela tem mecanismos passivos e ativos. Ou seja, ela tem bombas específicas para cada substância. Eu tenho uma bomba que reabsorve sódio, eu tenho uma bomba que reabsorve glicose, eu tenho uma bomba que reabsorve cloro, e essas bombas vão estar funcionando para fazer a reabsorção, para puxar aquela substância de volta para o sangue. 65% da reabsorção ocorre no túbulo contorcido proximal, aquela parte inicial do nosso néfron. Então, a gente vai falar primeiro do transporte ativo. Lembra que transporte ativo é feito através de bombas, que são específicas para cada substância, e envolvem gasto de ATP. Se envolve o gasto de ATP, se é uma bomba, eu posso fazer isso contra o gradiente de concentração. Então, posso puxar uma substância mesmo que o gradiente de concentração dela não permita isso. Okay? Eu posso puxar a substância de onde ela está menos concentrada para onde ela está mais, porque é uma bomba, eu gasto ATP, eu me esforço para fazer isso. Então, eu posso ter a reabsorção de duas substâncias juntos, que seria o que a gente chama de syn-porter, ou syn-porte. Por exemplo, aqui a gente tem uma bomba de glicose e sódio, que a gente chama de SGLT, sódio, glicose, transporter. Então, aqui é a glicose sendo reabsorvida junto com o sódio, essa é uma bomba muito importante, que vai reabsorver o sódio e a glicose. Lembrando que a glicose ela é quase completamente reabsorvida na urina, tá? Ela só não vai ser completamente reabsorvida se eu tiver um excesso de glicose. Então, por exemplo, pacientes com hiperglicemia, pacientes diabéticos, eles têm a liberação de glicose na urina, por quê? Porque o transporte ativo é saturável. Essa bomba ela tem um limite para o funcionamento. Ela não funciona infinitamente. Eu tenho um limite do quanto eu consigo puxar de glicose. Por isso que pacientes que têm hiperglicemia, têm um açúcar, glicose muito alto no sangue, eles vão ter glicose na urina também. Porque eu tenho um limite de glicose que eu posso absorver e esses pacientes eles passam desse limite. Ou então, esse transporte ativo pode ser eu absorver uma substância secretando outra. Lembre que a secreção é o oposto da reabsorção. Se eu puxo uma substância, eu estou para o sangue, eu estou reabsorvendo. Se eu pego uma substância do sangue e jogo para o lúmen do néfron, eu estou secretando. Então, aqui a gente chama de antiporter, porque elas vão em sentidos opostos. Então, por exemplo, aqui eu estou reabsorvendo sódio e secretando o hidrogênio. É uma troca, é um antiporter, que a gente chama. Então, aqui algumas substâncias que sofrem reabsorção ativa. Glicose, por essa bomba de glicose e sódio que eu mostrei, SGLT, bomba muito importante, vocês vão entender um pouco mais dela no futuro também. O sódio também é reabsorvido por transporte ativo, a gente viu duas bombas que conseguem reabsorver o sódio, existem outras também. E as proteínas, que elas sofrem pinocitose. Lembra que não é para ter proteína dentro do lúmen do néfron, mas às vezes algumas acabam passando. E aí a gente tem células especializadas que realizam a pinocitose, que englobam essa proteína e a puxam de volta para o sangue. Agora, o transporte passivo, diferente do transporte ativo, ele depende do gradiente de concentração e do gradiente eletroquímico. Aí não, o que é isso? Qual é a diferença de concentração e do gradiente eletroquímico? Gradiente de concentração eu tenho sódio, que tem muito sódio aqui e pouco sódio aqui. O sódio vai passar pelo gradiente de concentração. Então, é a quantidade de soluto dentro do solvente. Isso que é concentração. É como o solvente vai ser geralmente água, então eu falo quanto de sódio eu tenho na água, quanto de substância eu tenho na água. Isso é concentração. O que é gradiente eletroquímico? Cada substância, ela possui isoladamente sua concentração. O sódio tem sua concentração, o hidrogênio tem sua concentração. Mas o gradiente eletroquímico, como o próprio nome diz, está relativo à carga.
Lembre que cargas semelhantes se repelem. Então, o sódio, por ser positivo, e o hidrogênio, por ser positivo, eles deixam aquele meio mais positivo. Se o meio está exageradamente positivo, essas cargas vão começar a se repelir. Se eu tenho as cargas se repelindo, algumas substâncias vão acabar saindo pelo gradiente eletroquímico. Então, são dois gradientes importantes, tanto de concentração, que é o que a gente mais vai falar, é o principal, é o que mais tem influência, mas é bom importante saber que existem também o gradiente eletroquímico, que vai influenciar também nesse transporte. O transporte passivo não possui saturação, porque é que nem uma porta, tipo, as substâncias só vão passando pelos canais, tá? A diferença de bomba e canal é justamente essa, né? O canal não gasta ATP e, consequentemente, depende do gradiente, mas você pode liberar substância à vontade. E ela pode ser secundária à reabsorção de outras substâncias. Por exemplo, se eu reabsorvo sódio pelas bombas, transporte ativo, eu, consequentemente, vou acabar reabsorvendo água, porque a água, por osmose, vai sair do lúmen para ir para o sangue. Então, eu quero reabsorver água. O que é que eu faço? Eu puxo o sódio, porque a água sempre segue o sódio. O sódio, ele vai ser o principal componente osmótico da água. Então, a água geralmente vai seguir o sódio, ok? Esse é um ponto muito importante, porque justamente muitas bombas que a gente tem no nosso néfron vão agir levando o sódio para a água seguir, para a gente conseguir reabsorver esse líquido, essa água. Então, aqui um exemplo. Eu tenho a reabsorção de sódio e, consequentemente, eu tenho a reabsorção de água. Okay? A gente está falando aqui sobre reabsorção ativa de sódio, que vai puxar a água pelo seu gradiente osmótico. A reabsorção de água, por exemplo, vai fazer aumentar a concentração de ureia lá dentro do néfron, lá dentro do lúmen. Se eu aumento a concentração de uma substância dentro do lúmen, dessa vez porque eu estou tirando o solvente, se eu aumento a concentração, o que é que ela vai fazer? Ela vai sair. Então percebam que a reabsorção passiva de ureia, um exemplo aqui, ela é como se fosse terciária a reabsorção de sódio, porque eu reabsorvo o sódio, reabsorvo a água, elevo a concentração e depois que eu vou reabsorver a ureia. Semelhante à reabsorção de cloro. Então, reabsorvo o sódio, reabsorvo a água, aumenta a concentração de cloro. Quando eu reabsorvo o sódio, o que acontece? Eu estou tirando também uma substância positiva. Aquele ambiente vai ficar mais negativo. E se eu tenho o gradiente mais negativo, eu vou repelir e eu vou acabar reabsorvendo o cloro por esses dois mecanismos. Não precisa assim decorar exatamente como funcionam essas coisas, eu só estou explicando os mecanismos. Como é que o rim faz para reabsorver? Ele pode reabsorver direto, por transporte ativo, pode reabsorver direto por transporte passivo, ou então ele pode usar uns macetes, que são, por exemplo, esses aqui que eu estou explicando agora. Reabsorção secundária, reabsorção terciária e por aí vai.